Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos voltar as nossas atenções para Marcos capítulo 14. Amém, amados? O que já começamos a ministrar, depois de já termos lido até o versículo 26. Amém? Até o versículo 26. Como dissemos na primeira parte dessa abordagem de Marcos 14, Deus estava no controle de toda essa situação que precede a Via Crucis de Jesus, como em si a Via Crucis, não é? Porque estava escrito que convinha que Jesus fosse para Jerusalém e ser morto, mas antes de morrer, padecer pelas mãos dos principais, dos sacerdotes, e como está escrito, ser morto, mas ao terceiro dia ressuscitar. Louvado seja Deus. E a gente leu isso em Mateus capítulo 16, como também já o lemos no próprio Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos. Louvado seja o nome do Senhor. Situação em que Jesus, ele veja aí Mateus 16, versículo 21 em diante, e Marcos capítulo 8, versículo de número 31. Eu vou ler Marcos 8:31, já que estamos ministrando sobre o livro de Marcos. E começou a ensinar-lhe que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Não é? Então a gente vê que havia já uma determinação por parte do divino que isso aconteceria. É importante que você, que não escutou a primeira parte dessa abordagem, tente ouvi-la. Está à disposição no Face do Acorda Bênção e nas possíveis plataformas que estamos nos utilizando delas, como o aplicativo Acorda Bênção, o aplicativo do Acorda Bênção para você baixar no seu celular é Rádio Acorda Bênção. Vai no Play Store do seu celular e o aplicativo lá é Rádio Acorda Bênção. Também no aplicativo da Rede Cristã Brasil. A logomarca do aplicativo da Rede Cristã é um fone de ouvido. Bem como nos sites dessas plataformas. Será importante você ouvir novamente, para eu não ter que reprisar aqui, tomando tempo desta ministração de hoje, reprisando a ministração anterior. Deus estava no controle de toda essa situação que
precede a Via Crucis de Jesus como a própria Via Crucis, conforme a gente acabou de ler em Marcos 8 e referendamos também em Mateus 16. O jantar em Betânia, que é quando acontece da mulher quebrar o vaso e derramar sobre a cabeça de Jesus, o vaso, né, de alabastro, como diz o versículo de número 3, versículo 3 do capítulo 14. E acontece que alguém disse que aquilo era um desperdício, né? Que era um desperdício a mulher fazer aquilo, porque aquele produto derramado sobre a cabeça de Jesus, que era, conforme está aí no versículo 3, esse outro versículo que eu quero apresentar aqui para os irmãos, né? Que é o versículo de número, deixa me ver aqui, louvado seja Deus, versículo 3 mesmo, por enquanto, né? Eu vou achar o versículo que eu estou querendo mostrar para os irmãos depois, sobre a especiaria, né, com a qual estava contida no vaso, que é derramado sobre Jesus, e que custava muito dinheiro, né? Custava muito dinheiro. Versículo 4. Judas, que não aparece aqui no texto de Marcos, mas no Evangelho de João, capítulo de número 12, versículo de número 4, mostra que era Judas. João capítulo 12, versículo 4 ao 6. Vamos ler. Para a gente se situar, que João capítulo 12 trata desse assunto, diz que Jesus, 6 dias antes da Páscoa, tinha ido a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. E ali foi feita uma ceia, e Maria servia, e Lázaro, um dos que estava à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhes os pés com os cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? E observe aí o que diz. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Veja o papel de Judas já. Então eu vou continuar a leitura aqui em João capítulo 12, que diz que Jesus disse: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto,
porque os pobres sempre tendem convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Eu fiz questão de ler esses primeiros 11 versículos do capítulo 12 para mostrar que João estava tratando exatamente desse jantar em Betânia. Não é? Desse jantar em Betânia. E aqui não aparece o nome da mulher, mas a gente já vê lá em João 12 que era Maria, como o discípulo que se indignou entre eles por a mulher por Maria, né, ter trazido vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrado o vaso, derramou sobre a cabeça, o que gerou indignação de alguns. João nos atualiza e nos coloca dentro do texto, dizendo que esta mulher era Maria e entre os que se indignaram era Judas, por dizer que aquela porção poderia se vender por 300 dinheiro e dar aos pobres. E aí Jesus fala exatamente que ao fazer aquilo, ela o havia antecipado. Ela havia se antecipado ungindo o seu corpo para a sepultura. Ungiu o corpo para a sepultura. Isso aqui não tem nada a ver com a extrema unção. Isso aqui não tem nada a ver com a extrema unção, viu, irmãos? Preparar a pessoa para morrer. Até porque a unção não salva a pessoa do seu destino eterno, caso ela esteja prestes a ser condenada. Só que a unção aqui refere-se ao preparo que é ministrado à pessoa humana de Jesus para a morte. O que a gente só vai entender melhor quando a gente ler e meditar de Jesus no Getsemane, quando a sua alma ficou profundamente triste até a morte. E pelas 3 vezes que ele ora ao Pai, que se possível fosse, passasse dele aquele cálice. A unção, ela fala de capacitação. Capacitação é também de capacitação divina, como a gente já ministrou aqui em outras oportunidades, até porque não é a primeira vez que estamos ministrando o Novo Testamento. E em Lucas, capítulo de número 4, fala desse aspecto beneficiário e efeituoso da unção, que a unção serve para capacitar-nos. Como capacitou Jesus para evangelizar os pobres, curar os quebrantados do coração, apregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. A unção aqui fala exatamente dessa capacitação, não é? Essa capacitação que o Senhor Jesus humanamente recebe para esse momento crucial que ele iria enfrentar, humanamente falando. Porque Jesus enfrenta a morte de cruz como um homem.
Ele que era 100% Deus, ele enfrenta a morte de cruz como homem. Louvado seja Deus. Por isso que Jesus faz a argumentação de que em toda parte do mundo onde este evangelho for pregado, também este ato de Maria seria contado para a sua memória, ou seja, para ela não ser esquecida. Louvado seja Deus. Judas, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para entregar Jesus depois disso. O que os homens, vendo ele, já se alegraram e prometeram dar-lhe dinheiro, porque o que eles queriam era exatamente uma oportunidade para prender Jesus e para matá-lo, né? O que agora Judas, com a promessa do dinheiro, as 30 moedas, só esperava ocasião para entregar Jesus. E aí a gente vai terminar esta abordagem de hoje, pela exiguidade do nosso tempo, voltando a explicar o porquê de ter sido Judas. Contra-argumentando a ideia de que especificamente ele tivesse sido escolhido a dedo para atrair Jesus. Fato é que tinha de acontecer, como estava escrito, e quem diz isso é Jesus, que estava escrito, que na verdade o Filho do Homem vai como dele está escrito. E se a gente observar direitinho o texto, o Filho do Homem iria à morte, não é? O homem iria à morte. O Filho do Homem iria à morte. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para tal homem não haver nascido. Então a gente observa aqui, analisando o texto com mais cuidado, analisando o texto direito, que a profecia diz respeito à crucificação de Jesus. Diz respeito à crucificação de Jesus. Estava escrito a crucificação. Acerca da traição, você não vê uma profecia direta. Mas a crucificação ou a entrega de Jesus aos principais sacerdotes se dá pela traição de Judas. E aí eu volto a dizer, foi ele quem optou fazer isso por vontade própria. Porque é feita a pergunta, não o caso da pergunta do irmão que me fez, mas é feita uma pergunta, às vezes, igual às que fizeram muitas vezes a Jesus, do tipo, acerca do batismo de João, acerca da sua autoridade. Às vezes são perguntas capciosas que distorcem ou que torcem o texto sagrado. E quando a gente para analisar direito o versículo, louvado seja Deus, a profecia diz respeito à morte de Jesus, não à traição propriamente dita. Só que a crucificação de Jesus parte
ou a entrega de Jesus, ou Jesus nas mãos dos principais e sacerdotes, parte da traição de Judas, que visava dinheiro, como a gente já leu o texto de João. Ele tirava do que era colocado no gasofilácio. O cara só visava dinheiro. Então ele deu margem para que o mal dominasse ele. Porque o fato de estar escrito em Romanos capítulo 9, versículo 21, que há vasos para honra e outros para desonra, 2 de Timóteo diz, louvado seja Deus, capítulo de número 2, versículo 21, que ninguém é obrigado a ser vaso de desonra, não. É só se purificar das coisas que não prestam, para ser vaso de honra, para ser vaso santificado e idôneo para uso do Senhor. Louvado seja Deus. Porque se nós conceituarmos que Judas foi escolhido a dedo para trair Jesus, aí nós estaremos dando margem à doutrina da predestinação fatalista, como se nós entendermos Romanos 9, 21 e 2 de Timóteo 2, verso 20, estaremos dando margem a uma doutrina que não tem respaldo bíblico para a questão da predestinação fatalista, quando diz, que é o lema da predestinação fatalista, que Deus escolheu uns para o céu e outros para o inferno. Porque senão Deus não seria justo em julgar as pessoas, bem como as pessoas não teriam culpa de irem para o inferno, já que foram criadas para esse fim. Então não tem respaldo isso. Isso é procurar se exibir das responsabilidades dos atos, que querendo ou não, nós todos somos responsáveis direto pelos nossos atos. Por isso que em Romanos 14, 12 está escrito que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos os responsáveis, direta e indiretamente, pelas nossas ações. Nós todos. É Romanos 14, 12. Eu disse 12, 14, é 14, 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Amém? Então fica bem claro que a responsabilidade é toda nossa. Do bem e do mal que nos acontecer na esfera maior da questão da vida. Na esfera maior da questão da vida. Porque em casos singulares, como já disse aqui, o caso de Jó, apesar de ser pecador, como eu e você, mas é um caso singular. E outro caso, supramente singular, é o caso do Senhor Jesus, que nem pecado teve para passar pelo que passou. Jó era pecador, porém, para passar pelo que passou, ele não contribuiu. Ao contrário, ele fez de tudo, como ele disse. Não deu sono aos seus olhos, uma expressão forte de Jó, que mostra o quanto ele se esforçou para não passar pelo que passou, não é? Além de ser temente a Deus, além de obedecer, de ser reto e etc e tal, mas há uma expressão de Jó que ele declara, como diz lá no capítulo 3, versículo de número 26. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Jó fez por onde não passar pelo que tinha passado, apesar de ser pecador. E muito menos o nosso Senhor Jesus. Pense numa pessoa inocente, foi Jesus, para passar pelo que passou. Agora nós não.
como diz o texto, acerca do que estava crucificado junto com ele lá no Gólgota, falando inclusive ao outro que zombava de Jesus, dizendo: salva-te a ti mesmo, salvasse um bocado de gente, salva-te a ti. O outro crucificado disse: cala a boca, porque nós estamos aqui por causa dos nossos pecados. Mas este homem, né? Louvado seja Deus, é inocente. Este homem é inocente. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ver se eu acho essa expressão do cidadão. Está na hora da gente orar? Mas também, amados, deixa eu falar uma coisa aqui. Não adianta a gente orar sem muita consciência bíblica. Não adianta a gente orar sem muita consciência cristã também não. Por isso que é importante o ensinamento da palavra. É muito importante, amados, o ensinamento da palavra. Torna-se imprescindível o ensinamento da palavra. Louvado seja Deus. Eu não vou achar agora esse versículo que eu estou procurando nas carreiras, da fala do outro cidadão da cruz. Eu vou voltar a esse capítulo 14 de Marcos e a gente comenta isso. Mas eu quero só dizer que as coisas só não estão melhores em nossas vidas por causa de nós mesmos. E só não estão piores porque Deus é misericordioso para conosco. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.